Salve, meus queridos! Fantástico, hein? Nada mais, nada menos que Peppa Pig participando da nossa aula demais, hein? Tá aqui, ó, da minha filha. Esse aqui eu peguei escondido dela, senão eu levo bronco, ó, deixar aqui do lado. E aí, meus queridos, tudo certo com vocês? Então tá bom, vamos dar continuidade à nossa super revisão para o PAS, né? Dicas fantásticas, incríveis, para mandar dúvida para lá e só ficar com ó, certeza, eu tô sabendo, eu tô ligado em tudo. Vamos com tudo, meus queridos. É isso aí. Então, olha só, vamos dar sequência ao apanhado geral que o professor fez, essas questões, né? Peguei aí de todas as edições do PAS, os principais temas, o que mais costuma cair, o que cai de vez em quando também, né? Uma abordagem aí mediana, mas que pode cair no próximo, né? Então tem que ficar atento. Meus queridos, essa questão bem interessante de 2013, ela envolve características gerais dos seres vivos, né? Aquela composição química dos seres vivos, e é uma questão que eles fazem gancho com a química, né? Aquilo que eu falo para vocês, essa parte dos compostos, né? Composição dos seres vivos. O PAS adora colocar a bio lá junto com a química, então fiquem atentos. Olha só, na matéria que constitui os seres vivos, estou olhando aqui meu relógio para eu não passar muito tempo, me empolgar aqui. Aí, vamos lá. Na matéria que constitui os seres vivos, há predominância de aproximadamente 25 elementos químicos. Os principais, o professor já passou aquela dica para vocês, o CHOMPS, né? Quem não se lembra do CHOMPS, o poderoso CHOMPS? Meus queridos, então, aqui, é claro, ele fala de aproximadamente 25 elementos químicos, né, entre os mais de 100 presentes na tabela periódica, e entre apenas 4 deles, olha lá, ele colocou o chom ali para gente, ó, tá vendo? Colocou o oxigênio, hidrogênio, carbono e nitrogênio, sendo os mais abundantes, né? Aquilo que eu falei para vocês desde o comecinho do ano, o chom é o mais encontrado. Se a gente for expandir um pouquinho mais aí, vamos para o chomps, né? O fósforo também, né? O enxofre. Mas é aquilo, são aproximadamente 25 elementos químicos aí, dentre os principais nos seres vivos. Então, a partir dessas informações, assinale o que for correto. Olha só, o carbono pode ser encontrado em todos os carboidratos, nas proteínas e nos lipídios. Meus queridos, corretíssimo. Não se esqueçam que a regra básica, tá? A premissa para ser um composto orgânico, obrigatoriamente ele tem que ter o elemento carbono. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Ele tem que ter o elemento carbono. Pegar aquela caneta, tá aqui, vamos destacar, o elemento carbono ligado a outros elementos. Tá? Então, quando falamos de carboidratos, de proteínas, de lipídios, de ácidos nucleicos, de vitaminas, tá? Estamos falando dos compostos orgânicos. Importantíssimo lembrar disso. Então, eu sempre alerto em relação a quando a alternativa acaba generalizando, né, especificando algo. Então, aqui nesse caso, ó, pode ser encontrado em todos, né? Sim, nesse caso aqui, nós vamos encontrar em todos mesmo porque a gente não encontra esse carbono aqui nesses caras, eles deixam de ser classificados como compostos orgânicos, né? Se o carbono deixa de estar ligado a outros elementos. Então, essa daqui corretíssima. Olha a 02. Tanto na matéria viva quanto na não viva, o gás hidrogênio e o gás oxigênio são classificados como substâncias puras, simples e que apresentam constantes físicas bem definidas. Corretíssimo, meus queridos. Está aí conceito de química também, né? Importantíssimo. Então, ó, tanto na matéria viva quanto na não viva, o gás hidrogênio, estamos falando de H2, o gás oxigênio, O2, são classificados como substâncias puras, perfeito, né? Vamos encontrar só esses átomos aqui, simples, e que apresentam constantes físicas bem definidas. Fechou. Tá? Olha 04. Os carboidratos são substâncias compostas em que existe a proporção de um átomo de carbono para 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Perfeito, aquela fórmula geral,
tá? É aquela fórmula geral. Normalmente, nós vamos encontrar essa proporção. É regra? Não é regra, né? Não é regra. Como nós vimos lá, o caso do açúcar do DNA, pentose do DNA. Né? No caso da desoxirribose, vai ter um oxigênio a menos, mas é aquilo na alternativa, ele não colocou, falando que sempre vai seguir essa proporção aqui. Né? Ele falou que existe a proporção, beleza, então a gente pode assinalar, ok? Olha 08. As ligações de hidrogênio também conferem à água a capacidade de armazenar energia em forma de calor. Perfeito. Não se esqueçam, ligações de hidrogênio, pontos de hidrogênio, tá, tem a capacidade aí de armazenar energia, armazenar na forma de calor. Ok? Olha 16. Os elementos químicos ocorrem em diferentes proporções na matéria viva e na matéria não viva, exceto pelo elemento oxigênio. Ah, meu povo, aí não, né? Ó, quase tudo correto ali, né? Estávamos para assinalar essa, mas aí patinou. Aqui, ó. Não, o oxigênio também, né? Os elementos químicos ocorrem em diferentes proporções na matéria viva e não viva, correto, inclusive o oxigênio. Perfeito, meus queridos? Então, só essa daqui que está errada, tá? Todas as demais estão corretíssimas. Deixa eu limpar o rabisco aqui para a gente prosseguir. Olha lá. Ah, meus queridos, ciclo celular. Ciclo celular, tem que saber intérfase, meiose, mitose, tá? Assunto topíssimo, tem que saber. Meus queridos, olha só 01. O enunciado, identifique o que for correto sobre os processos de divisão celular, né? Então, meiose e mitose. 01. Nos animais ocorre meiose zigótica, já em algumas espécies de fungos, protozoários e em todas as plantas, a meiose é do tipo gamética. Professor, mas como assim? Né? Falou de fungo, falou de protozoário, entrou em plantas. Meus queridos, há algumas questões que o Paz já abordou na primeira etapa. Eu lembro que alguns alunos até tentaram entrar com recurso na época, porque ele acabou entrando em temas aí da segunda etapa do PAS, né, que envolve ciclos reprodutivos aí dos seres vivos, né, que daí é na segunda série que vai especificar sobre isso, né, o ciclo reprodutivo de fungo, de protozoário, de plantas e tudo mais. Mas essa 01 aqui não precisa ter esse conhecimento, né, que é lá da segunda série que vai ser trabalhado lá. Por quê? Nós trabalhamos a nossa meiose, estão lembrados? Para que serve meiose? Para que serve meiose no nosso organismo? É para formar o quê? Gameta, célula reprodutiva. Meus queridos, então aqui, ó, onde está o problema? Deixa eu pegar a caneta aqui de novo. Onde está o problema nessa alternativa? Ó, nos animais ocorre a meiose, beleza, mas aqui, ó, não é a meiose zigótica. Não é meiose zigótica, é meiose do tipo gamético, como ele falou, que vai acontecer aqui em fungos, em protozoários. Meus queridos, olha só. Quando a gente pega protozoário é unicelular. É unicelular. Esse cara não vai realizar uma meiose do tipo gamética, tá? Então, aqui deveria estar o gamético, ó. Deixa eu pegar aqui a setinha. Ó, esse gamético aqui deveria estar aqui no lugar desse zigótico, ó. Perfeito? Então, nos animais, inclusive nós seres humanos, a meiose serve para quê? Para produzir gametas. Então, é a meiose gamética. Pronto, fechou. Então, tá fora essa 01. Correto? Olha 02. A mitose é o mecanismo mais comum de reprodução dos organismos unicelulares eucarióticos. Show, beleza? Né? Inclusive dos protozoários, que está ali, ó, ali, nessa primeira questão, na primeira alternativa. Tá, então 02, correto. Não se esqueçam que uma das funções biológicas da mitose é justamente a reprodução assexuada de unicelulares, tá? Unicelulares eucarióticos, perfeito. Olha 04. Nas células animais, em razão da presença de centríolos, a mitose é denominada cêntrica. E em consequência da existência do áster, a mitose é denominada astral. Perfeito, meus queridos. Não se esqueçam, o professor mostrou isso para vocês, a diferença
Diferença de mitose lá na célula animal e vegetal. Célula vegetal não tem centríolo, tá? Então é acêntrica, tá? Não se esqueçam disso, tá? Não tem centríolo. São outras estruturas proteicas de microtúbulos que vão participar da divisão celular lá da célula vegetal, não tem centríolo, tá? Consequentemente, não vai ter o áster, né? As fibras de fuso lá, perfeito? Então, no caso da célula vegetal, ela é acêntrica e é anastral. Não tem centríolo e não vai ter aqui a existência desses ásteres, das fibras de fuso. Perfeito? Olha só, importante isso para revisar, hein? 08. As fibras do difuso, ou do fuso ou difuso, se formam apenas em células animais? Ah, meus queridos, aí não. Aí não. Ué, por quê? Toda célula, nós falamos aqui da ausência de centríolo, da ausência das fibras de fuso na célula vegetal. Mas se a gente for pegar outras células eucarióticas, por exemplo, fungos, aí já vão possuir, né, já vão possuir a estrutura centríolo lá. Então tomem cuidado com isso, tá? Não podemos afirmar, generalizar desse jeito. Olha 16. As permutações rearranjam características pré-existentes, mas não determinam o surgimento de novos alelos, que só acontece devido a mutações. Meus queridos, certíssimo. Essa alternativa aqui é topíssima. Topíssima. Tirem um print, rabisquem aí, anotem isso para não esquecer. Eu vou pegar aqui, ó. Vamos pegar bem chamar aqui. Vamos pegar um verdão aqui, ó. Aqui, porque tá certo, né? Vamos pegar o verdão. Destaquem isso. Meus queridos, vamos traduzir. Vamos traduzir essa alternativa. O que é permutação mesmo? O que é permutação? Quem lembra aí? Tô esperando. Cadê? Alguém falou aí? Falou muito baixinho. O que é permutação? Permuta lá durante a divisão celular. É o poderosíssimo quê? Poderosíssimo. Vou colocar aqui, ó. Crossing over. É o poderosíssimo crossing over, meus queridos, que acontece lá na meiose. Estão lembrados? Lá na meiose 1, prófase 1. Só na meiose, não tem crossing over na mitose, hein? Não se esqueçam. O que o crossing over faz? Por que ele é tão importante? Porque ele gera variabilidade. Rearranjam características pré-existentes, tá? Eles misturam características pré-existentes. Mas ele concluiu dizendo que não determina o surgimento de um novo gene. Estão lembrados do conceito de gene, lá da síntese de proteína? O gene, o que é? Um pedaço do DNA que carrega uma característica. O crossing over, ele não faz aparecer uma nova característica. Tá? Quem faz isso é mutação, é alteração lá no gene. O que o crossing over faz? Ele mistura, ele gera variabilidade. E por quê? Porque o crossing over nada mais é do que a troca de pedaços cromossômicos. Então ele mistura características. Tá? Ele pega lá a receita e dá uma misturada na receita. Perfeito? Volto a dizer, essa alternativa aqui é topíssima, importantíssima, tá? Ela une conhecimento do ciclo celular e une conhecimento lá do controle gênico, síntese de proteínas, correto? Então, nessa alternativa, 02, 04 e 16. Limpar o rabisco aqui. Ó, essa de 2015, divisão celular, os que desperceberam. Tem que saber divisão celular, tem que saber. Pelos poderes da galinha pintadinha. Tem que saber. Até galinha pintadinha. Hoje eu tô demais, né? Aqui, ó. Então, meus queridos, tem que saber ciclo celular, tem que saber divisão celular, todos os macetes que o professor passou, as etapas de cada um, diferença de mitose, meiose, cai, tá? Cai muito isso, cai muito. Né? Ah, professor, mas e se na próxima não cair? Você vai, mas que professor não tem bola de cristal, né? Mas a chance de cair é grande, é um assunto que vira e mexe aparece, tá? Então, ó, sobre a divisão celular nos eucariotos, assinale o que for correto. 01. A meiose e a fecundação são fenômenos opostos, pois a meiose, sendo uma divisão reducional, produz gametas com a metade do número de cromossomos típico da espécie, enquanto a fecundação restitui essa diploidia. Correto.
Perfeito. Mais uma alternativa aqui topíssima para vocês anotarem. Meus queridos, a meiose é uma divisão celular reducional. A célula-mãe 2N dá origem às células filhas N. Tá? Então, nossas células diploide com 46 vão dar origem às células haploide com 23 pela meiose, para formar gameta. Mas aí o que acontece na fecundação? Espermatozoide com 23, óvulo com 23, fecundação e volta a 46. Por isso que ele disse ali, ó, fecundação restitui a diploidia. Então, essa primeira célula que surge após a fecundação, que é o zigoto, zigoto é a primeira célula diploide, tá? Vimos isso lá na embriologia, lá no desenvolvimento embrionário. Topíssima alternativa, hein? Olha 02. A intérfase é um período do ciclo celular que antecede mitose e meiose. Legal. É legal. Deixa eu tomar minha... Hoje eu tô de aguinha aqui, tá? Não tô de... Hoje eu dei um descanso pro Teres. Beleza, até aqui tá certo ali. Nela, não ocorrem eventos importantes para a geração de novas células. Não para com isso. Como que na intérfase não tem evento importante? Só tem evento importante na intérfase, né? Duplicação do DNA, autoduplicação do DNA lá na fase S, síntese de proteína, produção de substâncias que inclusive serão utilizadas durante a divisão celular, né? Então, é tudo errado aqui, ó. Pega o rabisco, eu vou rabiscar aqui, ó. Nossa, professor Maurício, você tá do mal. Não, é que não pode. Aqui, ó. Errado. Olha 04. Na meiose, os cromossomos homólogos separam-se durante a anáfase 1. Olha só, cromossomos homólogos são os cromossomos inteiros, estão lembrados? Sendo separados na anáfase 1. E durante a anáfase 2, separa o quê? Cromátides irmãs. Aí separa as cromátides irmãs. Correto. Corretíssimo, tá? É a principal diferença entre a anáfase 1 e a anáfase 2, tá? Na anáfase 1, meiose 1, separam-se os cromossomos homólogos, os pares de homólogos. Vai o cromossomo inteiro para polos opostos. E aí na anáfase 2 separa cromátides irmãs. Como que diferencia mesmo a anáfase 2 lá da anáfase da mitose? Porque a anáfase da mitose também separa cromátide irmã. Qual que é a diferença? A diferença é que aqui a célula já vai ter o número de cromossomos reduzido pela metade. Tá? É a principal forma de diferenciar, então, a anáfase 2 da anáfase lá da mitose. Show? Olha 08. Ao final da mitose, a citocinese... O que é citocinese mesmo? Citocinese é o estrangulamento celular. Tá? É a separação daí do citoplasma. Aí, definitivamente, eu quero uma célula-mãe da origem a 2 células filhas. Citocinese da célula vegetal ocorre do centro para a periferia, recebendo o nome de citocinese centrífuga. Show, meus queridos. Olha só. Num ano diferente da questão anterior lá, que foi de 2013, 14, essa de 2015, novamente diferença para a divisão celular da célula animal para a vegetal. Não se esqueçam que a célula vegetal tem parede celular. E a parede celular é rígida. A célula animal tem só a membrana. Aí um anel contrátil, um anel de proteína, faz a citocinese de fora para dentro. De fora para dentro, é centrípeta. E aqui nós temos o que? A citocinese de dentro para fora. Tá? Então, são estruturas internas lá da célula vegetal que começa essa citocinese. Então, vai do centro para fora, foge do centro. O que, que é, então? Centrífuga. Centrífuga, é a fuga do centro. Pronto, fechou. Corretíssimo. 16. Em células animais, o crossing over ocorre na prófase em cromossomos não homólogos da mitose ou da misericórdia. Não, isso aqui, pera. O que eu vou fazer? Pronto. Risco mesmo. Meus queridos, não. Não, olha só, em células animais, o crossing over ocorre na
Tá, aqui beleza, ele falou prófase, teria que ser a prófase 1, da meiose 1, né? Mas vamos continuar. Em cromossomos não homólogos, errado, crossing over é entre homólogos, tá? Vai acontecer entre os cromossomos homólogos, nunca entre cromátides irmãs, não se esqueça, acontece entre os homólogos, ok? Aqui, ó, entre os homólogos, não entre as cromátides irmãs, tá? Da mitose, não existe crossing over em mitose. A crossing over é só em meiose. Tá? Então teria que ser na prófase 1 da meiose 1 para estar correto isso. Então, errado. Tá? Errado. Vamos que dá para fazer mais uma aqui. Deixa eu limpar. Ó, outra de 2015, meus queridos. Histologia. Tecido sanguíneo ou hematopoético. Uma questão inteira, hein? Olha, os hemogramas, exames realizados em laboratórios clínicos revelam, falei para vocês sobre isso, inclusive alguns alunos mandaram lá, bacana a participação dos alunos, mandaram lá que, eu tenho exame aqui em casa, né, que eu comentei com vocês durante as aulas, para quem tivesse acesso lá em casa, do próprio exame, ou de algum familiar que tenha feito o exame de sangue, para dar uma olhada lá nos nomes das células. E vários alunos me mandaram mensagem falando: professor, aqui, ó, encontrei, né, olha lá, o nome da célula, né, encontrei o glóbulo vermelho eritrócito, os tipos de glóbulo branco ali, ó, eosinófilo, neutrófilo, basófilo, né, então vários alunos mandaram para mim, bacana. Então, olha só o enunciado. Revelam valores dos componentes da série vermelha, que são os glóbulos vermelhos, e da série branca, que são os glóbulos brancos. Cuidado, falei para vocês, glóbulo vermelho também pode ser chamado de hemácia e também pode ser chamado de eritrócito. Glóbulos brancos podem ser chamados também de leucócitos. O leuco significa branco. Show? Para não dar branco lá no PAS, tá? Para não dar branco, para não acontecer o leuco, né, no PAS. Então não se esqueçam disso. Então, sobre o sangue, seus componentes, assinale o que for correto. Olha 01. O sangue humano é um tipo de tecido conjuntivo que apresenta células separadas por uma matriz extracelular, que é o plasma sanguíneo. Perfeito. Aliás, meus queridos, essa questão é um resumão do tecido sanguíneo, hein? É outra questão aí para tirar um print, né, para fazer um rabisco aí. É um resumão legal do tecido sanguíneo, tudo que a gente trabalhou. Então, 01, perfeito. Olha 02. A série branca é constituída por 5 tipos básicos de células nucleadas. Os leucócitos. Coloquei ali embaixo o esqueminha para vocês. Olha só. Tá? Tirei um print de um esqueminha, né, de um site confiável, é claro. Coloquei ali para vocês. Tá lá, belezinha. Neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monócito e linfócito. São 5 tipos de leucócitos, de glóbulos brancos. Importante lembrar, são nucleadas, são células nucleadas. O glóbulo vermelho, ó. Aí ele vai falar na alternativa embaixo. Olha lá na alternativa abaixo, ó. Os eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos, né? Células anucleadas que contêm a hemoglobina, são componentes da série vermelha. Show. Olha 08. Linfócitos e plaquetas são componentes da série branca do sangue relacionados com a produção de anticorpos, meus queridos. Olha só, cuidado. Plaqueta age na coagulação do sangue. Plaqueta é coagulação, é fator de coagulação do sangue. Cuidado, tá? Cuidado, linfócito, beleza, até faz sentido, né? A produção lá, a participação na produção de anticorpos. Mas quando nós falamos de plaquetas, nós estamos falando de coagulação do sangue, perfeito? Olha 16. A anemia é uma condição relacionada com o aumento do transporte de oxigênio em função do aumento da quantidade de hemoglobina. Até que tá caindo aqui. Meus queridos, não. Tá tudo. Olha só. Anemia, aquilo que a gente conversou bastante, é um assunto que costuma cair demais, é recorrente. Chove, tá? Chove. Tem que saber. A anemia está relacionada justamente com a redução do transporte de oxigênio no organismo. E isso pode ter relação com
a quantidade de glóbulos vermelhos. Isso pode ter relação com a quantidade de ferro. Não esqueça a historinha do motoboy que o professor contou para vocês, né? Do motoboy com a sua cestinha e sua tampinha de ferro para transportar o oxigênio, tá? Olha lá, aí ele fala em função do aumento da quantidade de hemoglobina no sangue. Não, tá ao contrário isso. A anemia está relacionado, normalmente está relacionado com a queda de hemoglobina, com a queda da participação da hemoglobina, com a queda da quantidade de ferro no organismo, com a queda do transporte de oxigênio, é um efeito dominó. É um efeito dominó. Ué, se falta ferro, a hemoglobina não vai trabalhar como deveria, não vai transportar oxigênio como deveria, o transporte de oxigênio diminui, tá? É a tampinha lá do motoboy. Tá? Da cestinha do motoboy. Se tá sem a tampinha ali, se tá sem fechar lá o pacote, né? iFoods, se tá sem fechar lá, vai cair tudo, vai cair o oxigênio. Ok, meus queridos? Aí vai faltar energia. Nós trabalhamos no metabolismo energético. Oxigênio é fundamental para o metabolismo energético, é o aceptor final. Aceptor final de hidrogênios e elétrons. Não se esqueçam, para produzir ATP. Faltou oxigênio, faltou energia. Aí é anemia. Perfeito, meus queridos? Ó, mais uma aula poderosa, hein? Mandem ver nos estudos, se tiverem dúvidas, mandem aí para mim. Um fortíssimo abraço para vocês. Até a próxima. Fui!